processo de criação de PDUs é chamado de encapsulamento. A mensagem gerada pelo usuário entra na camada de aplicação e recebe um conjunto de informações de controle. Essa estrutura formada por mensagem mais as informações de controle da camada de aplicação é a PDU da camada de aplicação. Da mesma forma, quando os dados saem da camada de sessão e chegam à camada de transporte, por exemplo, um conjunto de informações é adicionado aos dados, formando assim a PDU da camada de transporte, que é chamada de segmento. Esse conjunto de informações de controle que as camadas adicionam às mensagens recebe o nome de cabeçalho. O processo de encapsulamento nada mais é do que a adição de cabeçalhos às mensagens. No destino, ocorre o desencapsulamento, que, como o próprio nome indica, é a retirada dos cabeçalhos de cada camada, ou seja, a desmontagem das PDUs. A camada lê as informações contidas no cabeçalho e, em seguida, exclui o cabeçalho para enviar lá para a camada superior apenas o que ela realmente precisa. Tenha em mente que, na origem da comunicação, ocorre o encapsulamento de dados, e no destino da comunicação ocorre o desencapsulamento dos dados. Todas as camadas, exceto a camada física ali, participa do processo de encapsulamento e desencapsulamento. Sempre que uma camada recebe uma PDU da camada superior, ela considera toda a mensagem simplesmente como dados. Por exemplo, a camada de rede recebe um segmento da camada de transporte. Mas para a camada de rede, todo segmento ele é considerado como um simples conjunto de dados, porque para a camada de rede, não importa o que foi gerado pela camada de transporte, ela simplesmente vai considerar tudo aquilo que ela recebeu como simples dados, como um simples conjunto de dados. Um ponto importante a ser observado é que a camada de enlace de dados, a penúltima camada, adiciona um rodapé ao cabeçalho. Ou seja, melhor dizendo, adiciona um rodapé além do cabeçalho. Essa é a única camada que precisa fazer isso. No rodapé, existe um conjunto numérico que foi gerado por um algoritmo chamado CRC, que é um algoritmo de checagem de erros. Esse número, que foi gerado pelo CRC, é usado pela camada de enlace de dados lá no destino para verificar se a mensagem foi corrompida no meio do caminho. A origem executa o algoritmo CRC e gera um conjunto numérico através desse algoritmo. O destino, quando recebe a mensagem, executa o mesmo algoritmo e também gera um conjunto numérico. Se o conjunto numérico gerado lá pelo destino for igual ao conjunto numérico que foi gerado lá na origem, então a mensagem não foi corrompida e pode ser encaminhada para as camadas superiores. Caso contrário, caso o conjunto numérico não combine em origem e destino, o destino entende que a mensagem foi corrompida no meio do caminho por algum motivo e simplesmente descarta a mensagem. Em redes locais Ethernet, o rodapé da camada de enlace de dados recebe o nome de FCS.